Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes! Cantemos, pois, esta é a nossa máxima de hoje, máxima do nosso convidado especialíssimo. Este é o Sala TUSP, a nossa sala virtual onde a gente conta histórias da teatralidade brasileira. Eu sou Maria Tendlau, eu estou confinada em minha casa em São Paulo e eu quero falar oi para Chico Pérez, que está em Bauru, a cidade sanduíche. Não, agora o tema é a cidade sem limites. Aqui não há limites, no boundaries. Não há limites para a vergonha, é isso? Vamos pular esta parte, que é um pouco mais complexa. Mas sejam bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast de número 22. E hoje o tema é, bom, como todos os podcasts, é um tema interessantíssimo, que fala sobre a memória e sobre a documentação e sobre a história do teatro brasileiro, que é uma coisa que nos interessa muitíssimo. Que bom, Chico. Estamos hoje alegres, já começamos rindo e cantando, como eu disse, estamos com o incrível mestre Alexandre Matti, que vai hoje conversar conosco sobre teatro de grupo, só isso. Tudo bom, Ale? Eu estou bem, feliz e me sentindo muito motivado, porque nesse processo que estamos a viver de isolamento, e que não foi arbitrado por nós, é preciso realmente que se busque parcerias, encontros, para que a gente possa renovar aquilo que a gente tem de melhor em transformação. Que a maioria de nós, que eu digo nós, quem come sanduíche de Bauru, que vocês falaram aí, etc. e tal, quem gosta de música brasileira, quem acredita que a vida possa se transformar, seguramente a despeito de todo esse abatimento, sobretudo com relação a tantos companheiros e companheiras, né, nesse processo genocida, nós buscamos motivações para nos transformarmos em sujeitos melhores. Então, toda vez que eu me encontro com pessoas que têm também esse objetivo, eu fico emocionado e choro. A coisa que eu mais faço é chorar na vida, mas não é um choro ruim, não é um choro tão traumatizante. Viva! Lindo, viva, viva. Vou apresentar o Alexandre, como a gente faz, dando ênfase à pesquisa e à produção da pessoa, que eu acho que é a nossa função aqui também. O Ale, ele é professor aposentado dos cursos de bacharelado e licenciatura no Instituto de Artes da Unesp, e ele é professor pesquisador da pós-graduação da Unesp também. O doutorado do Ale foi sobre a produção teatral paulistana dos anos de 1980, na Universidade de São Paulo, em História Social. E o mestrado foi em Artes Cênicas, o Teatro na Educação, sobre a consigna do espanto. Amo essa palavra, espanto. Por falar em palavras, a Ale também é o mestre das palavras, é uma pessoa que ama as palavras, o que é muito agradável de ouvir. Muitas publicações, Antologia do Teatro Brasileiro, 1980, uma década de lutas nas ruas e na cena teatral da cidade de São Paulo, 30 anos de Cooperativa Paulista de Teatro, Algazarra Teatral apresenta No Meio dos Caminhos, um almanaque, experiência registrada em livro de história do teatro, e um livro sobre Buraco do Oráculo, além de outros, tem mais aqui. A gente vai colocar essa bibliografia como descrito no podcast, lá onde vem dizendo o que é, quem é, etc. Mais alguma coisa, Lê? Eu sou nascido em Vila Anastácio, eu tenho dito isso agora direto, que não foi um lugar tão maravilhoso, mas de qualquer forma é onde minha mãe me teve, que foi uma operária, uma mulher linda, muito querida, onde eu estudei, sempre em escolas públicas. Era um bairro que era fundamentalmente habitado por homens e mulheres húngaros e húngaras que foram expulsos da Europa como decorrência de uma guerra perversa,
à semelhança desta que nós estamos a viver hoje. Então, eu sou muito feliz por ter nascido em Vila Anastácio, pela minha mãe ser operária e por eu não ter sido um traidor da minha classe de origem. Então, isso para mim é o que é mais importante, digamos assim, se eu tivesse de apresentar uma frase só num currículo, seria essa aí. Então, a Lê, que não traiu sua classe de origem, está agora em sua sala em Santos, no litoral paulista. E a gente marcou essa conversa para falar sobre teatro de grupo, um pouco em razão do lançamento recente de um livro que foi organizado pelo Alexandre Matti e pelo Márcio Aquiles, junto com a SP Escola de Teatro, que é um livro que faz aí uma reflexão sobre o teatro de grupo, não na cidade de São Paulo, mas na grande São Paulo, que eu achei muito importante. Então, a nossa conversa é sobre teatro de grupo. E aí eu já emendo na minha primeira pergunta aqui. E já explico que eu vou adotar aqui uma ingenuidade investigativa, assim, em homenagem ao Paulo Freire, para que a gente possa compartilhar para quem está chegando agora o que é o teatro de grupo. Ale, você falou da Iná como mestra, né? E a Iná mesmo, num artigo que ela escreveu, e eu creio que ela repita isso em outras falas, ela caracteriza o início do que a gente chama de teatro de grupo, independente das famílias de cultura popular, das trupes mais antigas, como um momento em que o produtor sai de cena. Quer dizer, o teatro passa a ser produzido pelos seus artistas e não mais por um produtor externo que indica o que seria o desejável, o que deveria ser feito. E nesse momento, quando os artistas passam a se organizar como produtores do seu próprio trabalho, iniciaria o que a gente chama de organização no teatro de grupo. Queria saber se você concorda com isso e o que para você caracteriza o teatro de grupo. Beleza, é uma questão bastante complexa, mas vamos lá. A primeira questão é o seguinte: quando a Iná faz, portanto, esta observação, evidentemente que o argumento ele é de natureza política no que diz respeito à questão do modo de produção, né? A supressão de um produtor, de uma produtora, de uma instituição promotora e que baliza aquilo que deve, que não deve, que pode, o que não pode ser feito, é um olhar acerca do fenômeno sujeito histórico teatro de grupo. A Maria Ângela Alves de Lima, que foi uma grande crítica teatral, que escreveu 40 anos, e estudiosa do teatro, da linguagem teatral, da estética, que durante 40 anos escreveu no jornal Estado de São Paulo, na revista Camarim, número 34, da Cooperativa Paulista de Teatro, ela vai fazer uma observação segundo a qual este conceito teatro de grupo, na medida em que sempre existiu este conceito, mas a partir de um determinado momento, a consciência política de si, enquanto uma proposta interventiva na cidade, é que vai caracterizar o chamado teatro de grupo. Eu vou trazer uma determinação de natureza histórica, em razão de eu discordar de muitas falas, segundo as quais o teatro de grupo teria surgido a partir dos encontros do Arte contra a Barbárie em 1999. Para mim, isto vem de muito antes, do ponto de vista de uma militância e de uma consciência, os processos de luta contra a ditadura civil-militar brasileira, a partir da década de 1970, a questão da luta contra a caristia, os trabalhadores e trabalhadoras começando a fazer greves a despeito da proibição, a estudantada saindo para as ruas, e nesta ocasião eu estava, por exemplo, na USP, e a primeira passeata que ocorreu, nós saímos da Escola Politécnica, da cidade universitária, atravessamos o rio, a ponte, e fomos até o Largo da Batata. E no Largo da Batata, o Erasmo Dias, que era o secretário de segurança, tascou porrada em nós, mas esse processo
começa de enfrentamento à ditadura vai ser determinante e fundamental pelo seguinte: toda vez que um grupo de sujeitos, homens e mulheres, trabalhadores, não importa de qual categoria, saem de dentro de si, de dentro de um espaço de trabalho restrito e ganham um espaço público, dependendo de como esse espaço público transite, trabalhe com determinadas questões, quando a pessoa volta para o seu trabalho, ela não é mais a mesma pessoa. Então, muitos artistas começaram a participar dos processos de luta, e um momento muito significativo vai ocorrer em 1983, um movimento que foi nacional e que se chamou Diretas Já. O movimento das Diretas Já levou grande quantidade de gente à rua, e aquilo que se chama de recrudescimento do movimento de massa começa a surgir neste momento. Eu estive em todos esses encontros na cidade de São Paulo. É uma coisa que nos estremece, que nos mobiliza, e é uma coisa que nos transforma em outras pessoas. E, eventualmente, artistas, ao saírem das salas de ensaio e irem para a luta e enfrentarem os dragões da maldade, quando voltam para a sala de ensaio, parece que aquilo que sempre ofereceu uma certa oportunidade, um conhecimento, um conhecido, passa a ser inquietado por esta situação que é muito maior do que a própria pessoa. Então, o que começa a existir a partir do final da década de 1970, e que durante a década de 1980 vai ganhar uma força muito grande, é a participação nos movimentos e nas lutas políticos, históricos, sociais no Brasil. Essa determinação faz com que os textos que existam e os pressupostos estéticos, digamos assim, até então conhecidos, comecem a se metamorfosear. Que os procedimentos estéticos até então conhecidos precisam ser transformados, porque um novo mundo era descortinado. Então, ao mesmo tempo que o sujeito histórico, teatro de grupo, decorre da participação em movimentos políticos de enfrentamento à ditadura em prol da democratização do país, a epsização, a história passa a ser uma determinante, tanto do ponto de vista dos conteúdos a serem trabalhados, bem como dos expedientes estéticos que a forma consagrada do drama já não era mais possível dar conta. Então, veja, isso, voltando um pouquinho, Maria, que você trouxe, o conceito de grupo sempre existiu, mas a consciência de que, por intermédio da linguagem teatral e através de novos procedimentos de construção da obra, a partir de uma consciência política que comece a intervir objetivamente na cidade como um todo, começa a ocorrer pelo enfrentamento à ditadura civil-militar brasileira. Por isso que é um movimento absolutamente significativo e que vai mudar, inclusive, os procedimentos, os modos de produção. Estou super tocada com o seu olhar, né, porque ele é diferente do olhar que eu trouxe, e, de certa forma, ele já faz uma conjugação muito clara entre estética e forma de produção, porque é como se a teatralidade da rua, né, do movimento, invadisse a sala de ensaio, não só como forma de organização política, mas como forma estética mesmo, né? Você lembra quando foi a primeira vez que você viu um grupo e disse, meu Deus, isso é completamente diferente? Puxa, se lembro. Bem, primeiro, que nós todos somos filhos e filhas... Ai, eu vou chorar. Choro que eu tanto também, eu sempre choro. Ai, que coisa horrível, mas eu choro direto, todo dia, viu? Não é novidade nenhuma.
a novidade que tem no Brejo da Cruz. Bom, o nosso pai, pai não no sentido de família, desse conceito perverso, né, liberal de família, mas, digamos assim, o nosso mestre, o primeiro mestre que me deixou, e é de nós todos, nasceu Idibal Almeida Pivetta, e ele se transformou em César Vieira, que é o criador do TUOV, Teatro Popular União e Olho Vivo. Eu tinha alguma militância e eu vi o grupo apresentar espetáculos nos lugares os mais inusitados, os mais inusitados. Eu quero dizer que eu comecei a assistir teatro na década de 1970, finalzinho da década de 70 ou início da década de 1980, e boa parte desses espetáculos iniciais que eu assisti foi com Iná Camargo Costa, que é, sem sombra de dúvida, eu digo mesmo, a minha primeira mestra. É uma pessoa por quem eu tenho respeito profundo, né? E isso já são décadas e décadas e décadas e décadas. Do ponto de vista estético, muitas obras. Eu vou dizer só uma, para vocês entenderem uma determinação absolutamente fundante desse tipo de produção que começa a ser desenvolvida a partir de um certo momento histórico. Ocorreu, eu fui junto com a Iná Camargo Costa, nós fomos assistir Ponto de Partida no Teatro Taíbe, no Teatro de Arte Israelita Brasileiro. Nós saímos da estação do metrô Tiradentes e fomos abordados em alguns momentos por militantes de extrema-direita, provavelmente do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, entregando panfletos nos quais vinha uma afirmação segundo a qual, se você está indo para assistir Ponto de Partida, do Gianfrancesco Guarnieri, que tematiza o assassinato 25 de outubro de 1975, nas dependências do OICOD de São Paulo, então estava lá no panfleto: cuidado que nós colocamos bomba no teatro. São 7 quilômetros de distância, ou não, 3 quilômetros de distância, então é com uma sensação de enfrentamento àquele dragão da maldade, que era aquilo que se podia e que se devia fazer naquele momento, e a obra era assombrosa. A obra era assombrosa, havia uma árvore cenográfica do grande mestre Gianni Rato, espetáculo dirigido pelo fundamental Fernando Peixoto. Havia, na árvore cenográfica que dominava o palco do Teatro Taíbe, um boneco enforcado. E o subtítulo desse espetáculo, Ponto de Partida, era Suicidou-se o Assassinado. Então, Maria, Francisco e quem eventualmente venha nos ouvir, é um desequilíbrio emocional, é uma coisa que nos pega, não se sabe de onde, não é o intelecto, não é a estrutura intelectual, mas é um processo de aterramento transformador da nossa existência, da nossa vida. Antes eu havia assistido Bibi Ferreira fazendo Gota d'Água, como Joana, da Vila do Meio-Dia, que é uma obra dirigida pelo Gianni Rato, que é absolutamente épica também, mas é um assombro do ponto de vista de como a palavra reverbera naquele momento, enfrentando os dragões da maldade representados pelo governo, ou pelo desgoverno civil-militar, a ditadura daquele momento histórico. Então, eu quero dizer assim, eu sou facinho de ser pego, digamos assim, por obras significativas, né? Foram muitas obras, muitas obras que eu tive a felicidade de assistir, e só para lhes dizer que eu estou agora num processo de reflexão profundo mesmo, que é muito bom, bacana, interessante, né? Tudo que é profundo é bom. A gente gosta de coisa profunda, que a gente não é bobo, né? Não é boba. E
eu levantei de cabeça, como há uma negativa na universidade pública, na universidade brasileira, de estudar teatro de rua, e é uma coisa que eu tenho me dedicado mais profundamente, e todo agrupamento de rua, fundamentalmente, é teatro de grupo, que tem toda a questão dos modos de produção, dos modos de partilha, dos modos de negociação, dos assuntos que são tomados como referência para a criação de um espetáculo, e eu consegui levantar de memória, vejam bem, de memória, eu tenho uma boa memória, felizmente, 90 espetáculos que eu assisti na rua de rua ou híbridos, todos são teatro de grupo, sem repetir grupo, porque senão o número triplicaria. E há uma afirmação segundo a qual não há produção de teatro de rua para ser estudado nas universidades, porque a universidade é totalmente aristocrática, é totalmente a serviço dos detentores do poder da vez. Então, Maria, eu não fugi da sua questão, ao contrário, né? Eu quero dizer que são obras tão belas, o primeiro espetáculo teatral que eu devo ter assistido não era teatro de grupo, mas é de uma família que formava um núcleo de grupo, porque tudo era discutido em família, Nicete Bruno e Paulo Goulart, e foi uma obra que eu assisti no histórico Teatro de Arena da cidade de São Paulo, chamado Os Efeitos dos Raios Gama nas Margaridas do Campo. Quando eu assisti Nicete Bruno, naquele espaço tão próximo, e vi o que aquela mulher fazia do ponto de vista de transformação de si, eu fiquei alucinado, com muita dificuldade de sair do espaço de representação. Eu fico tão tomado que é como se eu perdesse o sentido momentâneo, eu só ganho consciência, mas é uma consciência que fica tão pesada, não me tira do eixo, ao contrário, que é difícil a suportabilidade de conseguir voltar para a vida, porque o mergulho foi abissal em uma leitura da vida. Isso, para mim, é impressionante. No teatro dramático, isto não acontece. É evidente que há obras que são maravilhosas, obras que são muito significativas, mas que o fenômeno, digamos assim, ilusionista, se centra na caixa e o conteúdo permanece, digamos assim, mais nas nossas estruturas de apreensão sensível, cognitiva, mas não se espraia pelo corpo. Para mim, o teatro de grupo, grandemente, é um espraiador de uma emoção histórico, estética, social, e que se espraia pelo corpo, fazer com que a gente perceba que nós temos raízes. E gosto disso, porque me senti um ser que tem raiz histórica por intermédio, uma confirmação por intermédio das obras, e que eu só sinto no teatro de grupo, é uma coisa que me deixa absolutamente tocado. Eu fugi, parece um pouco, mas não fugi. Não, de modo algum. E eu assim, primeiro que me identifico e consigo, de certa forma, sentir o que você está descrevendo. E você tocou num ponto que eu acho que se casa muito bem com a minha próxima pergunta, que é uma pergunta um pouco provocativa, mas já que a gente está falando de modo de produção, eu acho que tocamos neste assunto, e falando sobre sujeito histórico, e se sentir partícipe da história, né? Assim, às vezes eu fico pensando nessa direita desvairada, que nunca sentiu o tesão de fazer parte de algum movimento histórico. Então, pode ser completamente equivocado o movimento. A pessoa pode estar como é que chama? Na passeata da TFP, mas o tesão existe, porque eu me integro em algo, né? É um tesão real. A minha próxima pergunta ela é um pouco provocativa, assim. No livro Teatro de Grupo, que foi lançado agora, que o Alexandre organizou, existe, ao final, uma listagem com 264 grupos atuantes na Grande São Paulo. Isso referente ao ano de 2019, se entendi direito. Você falou sobre Idibal Piveta, Amado, César Vieira,
do União e Olho Vivo. União e Olho Vivo é o grupo de teatro amador mais longevo que temos aqui, acho que no Brasil, talvez na América Latina, ele já disse isso uma vez para mim. E é um grupo amador. A minha pergunta é, 264 grupos atuantes na cidade, seguindo uma provocação que o Reinaldo Maia fazia. O que é isso? É porque tem muita gente precisando fazer teatro, mais do que assistir, ou também existe essa igual quantidade de pessoas sentindo essa emoção histórica que você disse? Pois é, Maria. Só tem me permita fazer um reparo na sua fala. Por favor. São muito mais de 264 grupos, mas nesta edição foram 194. Tá? Foram 194 grupos, porque a gente tem todo tipo de dificuldade, vocês sabem disso, que nós fizemos uma publicação que se chama Polifônica. Eu sempre tento transitar com a polifonia nas coisas que eu escrevo e sempre criar um grande espaço para os sujeitos com os quais eu me relaciono, para que a voz desses sujeitos apareçam. Então, parece que ainda há um mito na nossa sociedade, mito segundo o qual as pessoas têm muita dificuldade para escrever, não saberiam escrever. E elas vão postergando a sua participação, porque elas se acham não sabedores e que têm o domínio da escrita. Tá? Então, esse fenômeno existe, mas é muito mais de 260 grupos coletivos teatrais. Uma outra ocasião eu levantei mais de 300, ainda quando o movimento estava bem no auge, né? Auge, eu estou dizendo isso no bom sentido da palavra, por favor. Não que estejamos em decadência. Eu acho que há um movimento de retração, porque a sobrevivência exige que muitas das pessoas que têm necessidade intrínseca da linguagem teatral na vida tenham de parar, por enquanto, porque a sobrevivência está a desviar essas pessoas para outras tarefas que agora, nesse processo de desmanche, já não se torna mais possível dedicar-se integralmente a esta linguagem. Eu não sei dizer, Maria, você faz teatro, você é uma boa atriz, eu acho que por que nós, na vida, claro, vamos partir do pressuposto que a palavra escolha tem a ver com o capitalismo. Né? No capitalismo, nós não temos escolha. Esta é uma primeira observação que eu faço. Tudo já aparece recortado e tem um espírito de porco maravilhoso chamado Mikhail Bakhtin, que a gente precisa ler tudo o que ele escreveu, que ele diz que tudo é mercadoria. A possibilidade de acesso a qualquer coisa tem a ver exatamente com a possibilidade, nesse âmbito que nós estamos, de acesso fundamentalmente à mercadoria. É evidente que a arte, aquela que nos interessa, teatro de grupo, não é arte mercadoria. É evidente, por outro lado, que nós somos seres múltiplos, complexos, nós nos desconhecemos por completo, por isso que eu penso que a única... Não sei se eu posso falar desse modo, mas toda pessoa digna, decente, sensível vai entender. Nesse processo que estamos a viver hoje, muitos de nós fomos para dentro de nós mesmos e redescortinamos novas possibilidades, novos conhecimentos, portanto, foi, a despeito de tudo, uma oportunidade de autoconhecimento. Então, se houve autoconhecimento, na volta nós estaremos muito melhores. Mas nós sabemos que isso não é para todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, nós temos necessidades ao longo do mundo, nas nossas relações todas, de nos comunicarmos. E eu digo assim, tem muito tímido, muita pessoa tímida que, quando vai para a cena, é um vulcão. É um vulcão. Parece que o espaço representacional possibilita a esse ser que tudo aquilo que está dentro dele, sendo plasmado, mas que é impedido
por vergonha, por reserva, por receio, etc., etc. e tal, venha e exploda exatamente no processo representacional. É uma outra pessoa? Não é uma outra pessoa, é a mesma pessoa que, de acordo com uma possibilidade nova no que diz respeito a território, explode. É o seguinte: quais são os motivadores que levam as pessoas a se comunicar? É complexo, é múltiplo, não é possível estabelecer uma normatização. Por que as pessoas fazem teatro? Porque eu acredito que elas se sintam motivadas e necessitadas de se mostrar de múltiplas formas. Eu não acredito mais em nada que é imposto, amor imposto, família imposta. Aliás, o Adorno tem um texto maravilhoso que todo mundo precisa ler ontem, chamado Educação após Auschwitz, em que ele defende a tese segundo a qual, quando o campo de concentração, quando Auschwitz acontece de fato e de verdade, enquanto um território que vai acabar com a vida de milhões de pessoas, a educação preparou as pessoas num processo chamado pedagogia pela frieza. Então, quando Auschwitz aconteceu como campo de concentração, o parcela significativa da população alemã já estava preparada para ser fria com relação à barbárie que foi perpetrada contra a humanidade naquele momento histórico. E veja, na contramão, na contramarcha disso, eu acho que o teatro, a arte está aí para nos fazer nos contrapor a todo esse conjunto complexo de frieza, de barbárie que nos cega e que são impeditivos de existir. Não me importa se a pessoa é espectadora, se ela participa de uma oficina, se é ator ou atriz, não importa. O que importa é que este fenômeno, teatro de grupo, não sei se quem ouve, se o programa vai para longe, se ele não fica restrito só à cidade de São Paulo, vai para Bauru e imediações. Então, a cidade de São Paulo, que eu conheço, que eu militei, que vivi boa parte, a totalidade da minha vida lá, quer dizer, eu ia assistir espetáculos, até balsa a gente pegava para assistir espetáculo. Eu fui assistir espetáculo em aldeias indígenas, em Colônia Paulista, no extremo leste-sul, todo lugar de São Paulo. Este fenômeno foi um fenômeno social, me parece, que só pode ter alguma aproximação com os movimentos eclesiais de base que aconteceram na década de 1970 no Brasil como um todo. Fundamentalmente a luta das mulheres contra a carestia e parcela de representantes de uma igreja progressista que exatamente se espalhou na cidade como um todo. O teatro de grupo é um fenômeno deslumbrante, é um fenômeno. Eu fui assistir, por exemplo, na Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, que fica na zona leste da cidade de São Paulo, fica a uns 20 quilômetros da Praça da Sé. Eu fui um sábado à noite, eu comecei a assistir um dos espetáculos mais belos que eu já vi na minha vida, e que se chamava A Saga do Menino Diamante, uma ópera periférica. Gente, esse espetáculo começava às 10 da noite e terminava às 5 da manhã. Aí tinha cachaça no meio, tinha sopa. Por que demorava isso? Porque gente que mora na Zona Leste não tem carro. Gente que mora na periferia, a maioria não tem carro. Então, o espetáculo começava no horário, meia-noite, o metrô fecha, e 5 da manhã o metrô abre. Mas era maravilhoso, é uma obra encantatória. Eu fui assistir algumas vezes. Num dos dias que eu fui assistir, sábado à noite, de madrugada, zona leste da cidade de São Paulo, e mais de 300 pessoas a assistir esse espetáculo. São
fenômenos, porque o teatro de grupo, ele fincou raízes nas comunidades, porque foi uma das grandes determinações que se solicitava nesta conquista da categoria teatral que milita, que luta a partir de uma nova forma de produção, um novo modo de produção, novas temáticas, que era exatamente a inserção dos projetos selecionados na Lei de Fomento, mobilizarem as comunidades das quais elas faziam parte. Isso, de fato, aconteceu. E aí a gente amplia, quer dizer, essa ideia da consciência de que isso só é possível por meio de financiamento, porque não se trata de uma troca mercadológica. Isso. E criando possibilidades de comunidades. Quer dizer, quando você me fala desse choro, dessa explosão, me parece que é uma explosão do que é comum, né? O teatro de grupo é o teatro do comum, e daí como que a gente pode trocar? Minha grande questão hoje em dia é um pouco isso, por isso que eu forcei um pouco a mão em relação ao União e Olho Vivo. O nosso companheiro, você chama ele de camarada, o camarada Bertolt Brecht, dizia que chegaria o momento da grande pedagogia, né? E não mais da pequena pedagogia. E na grande pedagogia não haveria mais distinção entre produtor e consumidor, né? Isso. Você acha que nós conseguimos chegar perto de um momento em que isso é possível, ou isso é possível durante as 5 horas da madrugada na Zona Leste só? Não, nós chegamos perto, sim. Eu quero, já que você trouxe o nosso camarada aí, eu quero lembrar um outro camarada que é o Walter Benjamin. Walter Benjamin tem um texto que todo mundo precisa ler, todo mundo que é comprometido com a transformação, né? Com a transformação tanto de si, mas no sentido de se sentir sempre fazendo parte de uma comunidade, que é o autor como produtor. Esta obra é muito importante porque trata-se de pensar em qualidade estética, ao mesmo tempo acompanhado de um propósito político que se coloca e tem clareza da questão da luta de classes, ao lado da classe trabalhadora, que é a única classe que pode transformar as relações e que pode transformar o mundo. Você trouxe a questão da grande pedagogia, então o Walter Benjamin, nesse texto, ele apresenta a seguinte determinação: um produtor que não ensina nada a outros produtores não ensina nada a ninguém. Portanto, a perspectiva que ele apresenta é a perspectiva da transformação. Produzir não com interesses mercantilistas, produzir não para dizer amém ao capital, mas exatamente se colocar ao lado da luta de classes e transformar as relações sociais. Então, eu acredito o seguinte: quem conhece teatro, quem assistiu, né? E eu não sou artista, eu não estava em cena, um tempo até dirigi, mas aí eu desisti. Eu podia assistir muita coisa. E eu nunca gostei de participar de comissão nenhuma. Eu odio, para falar a verdade. Mas eu participo porque é também um trabalho de militância e eu não digo não para certas pessoas. Por exemplo, eu não digo não ao Idibal Piveta, né? Não digo não ao Luiz Carlos Moreira. Eu não digo não a algumas pessoas que para mim são referências. Então, tem muita gente que diz, né, alguém precisa fazer esse trabalho sujo. Então, vou eu lá por uma questão de militância, mas eu não gosto. Mas aí vocês não têm ideia de como também é uma possibilidade de ter acesso àquilo que as pessoas estão a pensar, estão a propor. Existe uma seleção, mas tomar posse do conjunto de desejos, do conjunto de propostas que as pessoas apresentam com o objetivo de mudar o mundo é fundamental. O grande mestre Gianni Rato, já falei dele 3 vezes hoje, eu admirava profundamente o Gianni. Aí eu fui participar de um festival de teatro lá em São José do Rio Preto. Quem que estava na comissão? Gianni Rato. O que aconteceu? Eu comia pouquíssimo nesse tempo, mas eu ia toda noite com eles porque eu precisava ouvir aquele homem. Uma das primeiras coisas que ele me disse, ele nos disse, alguns ouvem, outros não, é o seguinte: ele dizia que o artista precisava ter, para começar, a pretensão de mudar o mundo. O resto vinha, se possível fosse.
Então, nós chegamos, viu, Maria, viu, Francisco, eu penso, mas eu penso que nós chegamos a viver um momento absurdamente importante. Por isso, não tenho nada contra e também nada a favor. Quando a Ruth Escobar, na década de 1970, trouxe os festivais internacionais, tratava-se de enfrentar a ditadura para mostrar possibilidades daquilo que estava sendo feito no mundo e que nós desconhecíamos. Mas hoje, não tenho a menor dúvida, porque eu também comecei a andar muito pelo mundo, depois que eu me aposentei. Quando eu trabalhava, eu não ia para o mundo, porque eu tinha aulas e era o meu primeiro compromisso, não ia para seminário, nada disso, né? Então, eu assisti muita e muita coisa. E eu acredito, me perdoem todos e todas que estão a ouvir, eu falo daquilo que eu conheço melhor. Isso é um conceito de apropriação pela memória. Eu posso falar, por mais equivocado que eu esteja. O teatro paulistano, ele é um dos territórios de excelência no que diz respeito à produção teatral. Não há nenhuma produção teatral que seja superior, se quiser falar desse modo, à paulistana. O que existe são adereços tecnológicos que vão fazer ou possibilitar uma outra leitura. O que eu quero dizer é que aquilo que de melhor existe no mundo, São Paulo, a produção do teatro como decorrência de processos de luta mesmo, de enfrentamento para buscar patrocínio, verba de direito, eu acho que se encontra entre aqueles maiores e mais significativos criadores de espetáculos teatrais. O que eu trago para nós que é importante? É exatamente o fato de nós sabermos que essas produções estão ligadas a comunidades distintas. Grupos que vêm de fora, são produzidos, às vezes, com apoio do Estado, etc., etc. e tal, não tem o lastro comunitário que boa parte das produções do teatro de grupo tem. Então, essa é uma outra coisa. Então, é muito impressionante, três vezes, né, assistir a um espetáculo em caixa fechada. Quando a obra é boa, ela é arrepiante. Eu estou aqui a me lembrar do Rogerinho Tarifa, da Companhia do Tijolo, quando Cantata, que é uma obra que traz o Federico Garcia Lorca, o assassinato dele, quando a gente cruza para entrar na sala onde a obra, o espaço onde a obra vai ser apresentada, a gente passa por um ator com tiros nas costas, no umbral exatamente de onde nós estamos, fora do espaço representacional, e no limite para o espaço representacional, que corresponde ao assassinato do Federico Garcia Lorca, exatamente com tiros pelas costas, por uma questão infinda de coisas, né? Pela questão moral, pela questão política e pela questão de dizer não àquele governo que estava tentando destruir a democracia espanhola naquele momento histórico. Mas o que é bacana? É uma obra que, do ponto de vista de teatralidade, que vai apresentar Dona Rosita Solteira, a obra sendo apresentada do Lorca, com aspectos dos procedimentos de luta, fundamentalmente contra a ditadura civil-militar brasileira, trazendo o quê? Uma aproximação, fazendo ligando essas questões todas do ponto de vista de assuntos, do ponto de vista de luta contra a barbárie e do ponto de vista de uma linguagem que traz o mundo para dentro do espetáculo, porque ao trazer o mundo, é claro que a dimensão que se tem é outra. Então isso é muito arrepiante, Mas uma coisa que eu dizia que me perdi, que eu sou falastrão, me perdoem, né? É isso. É assistir a uma obra dentro de um espaço fechado, dentro de um espaço que não é comunitário, e assistir a aqueles grupos que ficam lá na periferia da periferia da periferia e ver o modo como aquele espetáculo é apresentado e assistido para quem aquele espetáculo está sendo fundamentalmente feito. Qual é a razão? É a razão de ser, de existir.
né? Então, isso é demolidor. Em um festival internacional, por exemplo, a gente pode ter obras maravilhosas, mas a gente não tem o senso, a possibilidade de trazer o contexto comunitário que faz ou que fez com que aquela obra existisse. Isso é uma conquista também, Maria, Francisco, do sujeito histórico teatro de grupo. Porque a questão do teatro comunitário é evidente que a comunidade interfere na feitura da obra, tanto do ponto de vista do tratamento do assunto, da escolha dos temas, do uso de expedientes, bem como de alguns achados no que diz respeito à criação da obra, do ponto de vista de sua estrutura, visualidade, cenografização, construção de território. Então, veja, num teatro fechado, claro que por mais bela que possa ser a obra, ela nos toca, mas a gente sai do mesmo jeito que entrou, digamos assim, sem passar por nenhum problema, né? Sem amassar nenhum barro, sem não saber muito bem onde sentar. A Brava Companhia, eu fui assistir com o Edibal, lá no Centro Cultural São Paulo, e o espetáculo tem uma deambulação, ele vai andando, e eu muito preocupado com o Edibal, porque aí tem que levar cadeira, não sobra cadeira, o espetáculo está do outro lado, né? Mas é uma mobilização que é muito mais do que apenas cenográfica, é uma mobilização de teatralidade do sujeito histórico na comunidade de que ele faz parte, e que a gente não tem uma percepção, que a gente passa muito acelerado pelas coisas, a gente nem vê o lugar em que nós nos encontramos. É maravilhoso isso, né? Sem toda aquela polidez acadêmica da cena expandida, né? No fim é isso, né? Que barro que a gente vai pisar, e isso é maravilhoso. E isso faz a coisa acontecer. Para além da cena, né? A cena sempre é para além da cena, a boa cena. E você sabe uma coisa louca, Maria? Perdão, só estou lembrando aqui de uma tia falecida que eu vi esse fenômeno muito em teatro que a gente vai assistir em comunidade. Esta minha tia era louca. Louca, para mim, eu só gosto de gente louca, hein? Né? Louca no bom sentido. Ela conversava com a televisão, que é um hábito muito comum de gente, entre aspas, simples. Ela dialogava com a televisão, ela não se importava com a função da televisão, e que a televisão não respondesse. Ela conversava com a televisão. Em certos espetáculos que a gente vai vendo comunitários, a espectadora, sobretudo a espectadora, porque as mulheres são muito mais arrojadas. Mulher não precisa nem beber para intervir na obra, né? Que ela tem uma outra coisa, né? Conversa com a obra, dá palpite, cutuca a gente assim com o ombro, né? Se está do lado, chamando a atenção. Onde a gente vai ter essa sensação, né? No teatro burguês, você não pode... Não, né? Duas histórias maravilhosas. Uma do histórico Otelo, do Folias. Uma pessoa atrás de mim, Iago, Francisco Bretas, maravilhoso, amado, arrasando, a pessoa atrás de mim falava assim, mas que filho da puta! E era uma pessoa de teatro, completamente envolvida naquilo. E a outra é a anedota histórica do Satisfeito em Holanda, né? Você sabe essa? Não. Das duas senhorinhas que foram assistir o livro de Jó, e aí, no final, quando chega o momento em que o Jó aparece nu, todo embebido em sangue, morrendo, uma senhora vira para outra e fala, satisfeito, Holanda, agora podemos ir embora? Ai. Que delícia, né? Mas aposto que foi assunto da vida inteira dela. Sim, a vida dela mudou, né? Ale, querida, depois a gente não consegue editar, porque a gente fica louco, que é muito assunto. Então, eu vou te fazer a última pergunta, tá? Que a conversa não se encerre aqui. Minha última pergunta para este momento incrível, Land, que nós estamos vivendo, este momento lindo, o que temos para hoje? Qual é a pauta da luta agora? A principal, né? Porque as lutas são muitas. Eu vou lá. Eu posso fazer isso porque ninguém está a me ver, só vocês dois.
E se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria para uma fantasia do meu violão. Cantar, canto mais, cantar, canto uma esperança, cantar dando uma alegria, cantar mais, trabalhando à noite, revelando dia, noite, dia, canta. É isso. O que nós temos de fazer, Maria, é tentar permanecermos dignos, inteiros, reforçar o nosso espírito socialista e de crença de que o mundo pode e deve ser mudado. É muita coisa, muito difícil dizer, mas eu acho que a gente tem que buscar conservar a sanidade. Sanidade e entender que se nós tivermos, eu vou usar a palavra que não é boa, mas se nós tivermos o privilégio de sobreviver, que as tarefas que teremos depois disso serão muito maiores do que essas que nós estamos agora a viver. Então, estar preparado para tudo o que virá, e não vai ser fácil, não tem sido fácil, mas eu penso assim, olha, eu vou chorar. Sei que a Maria tem uma filhinha pequena também, né, Maria? Que é uma luz na nossa vida. Eu tenho um netinho de 5 anos, mora lá no Canadá. Então, se não fosse por outros motivos, eu acho que a gente tem que tentar, já que nós não conseguimos interromper este fluxo perverso de perversidade galopante, a gente tem a obrigação de tentar fazer o máximo possível para que as crianças não tenham um mundo tão perverso como esse nosso, né? E eu tenho também, não sei se vocês ainda têm a sorte de ter mãe, a minha mãe ainda é viva, velhinha, mas sábia, odeia o Bolsonaro, sabe, lúcida, a despeito de operária, é uma mulher que conservou algumas coisas tão importantes dentro de si, não julga ninguém. Então, para os dois extremos, para as crianças e para os velhos, né? Que os velhos têm uma vida um pouquinho mais digna. O velho, também sou velho falando, mas eu ainda sinto que ainda tem alguma coisa aí para fazer, né? Claramente. E para as crianças que estão a vir, né? E não é fácil, não é fácil, mas é a nossa tarefa, é a nossa tarefa. Felizmente, nós não tivemos o mesmo destino de tantos companheiros e companheiras tão queridos que partiram. E não queriam, Não né? queriam, não queriam, Ale. Ale, eu estou chorando também, e aí a única coisa que eu posso pedir aqui como despedida desse podcast é que a gente ainda possa chorar muitas vezes juntos. Isso não é tristeza, mas em homenagem ao nosso camarada Brecht também, em relação aos que vieram antes de nós e Isso. aos que vierem depois de nós. Maria, eu aceito e digo o seguinte, se a gente tiver essa sorte, que a gente chore muito juntos e juntas, mas que a gente também possa tomar muito vinho juntos e juntas depois, né? Porque Sim, temos esse direito. Olha, tomar vinho, deixar cair lágrimas salgadas no vinho ácido deve ser uma coisa espantosa de boa. Eu vou experimentar, né? Que a gente experimente o vinho com aquilo que purga de nós, que é bom, que é o nosso choro, para que a nossa esperança se renove permanentemente, porque a nossa tarefa é grande. Ale, é muito importante para a gente encontrar pessoas como você, assim, nos momentos como esse, né? Porque esse é um podcast, acho que é um dos mais emocionantes que a gente já participou. Eu também estou à beira das lágrimas, mas calma, eu vou me conter. E eu queria arremeter uma imagem que você fala várias vezes sobre a raiz. É interessante que a gente encontre um mestre, eu agora te chamo de mestre mesmo, nesse momento. Mas é engraçado encontrar um mestre que nos mostre uma árvore muito grande
muito complexa, e ele começa a nos explicar a árvore pela semente. Então, é isso que eu sinto neste momento, que você nos explicou um movimento de teatro, de grupo, que tem a ver com a questão política e questão social do país, desde a sua semente lá atrás e até agora, só que você não nos explicou o que nossos olhos já podem ver por si sós. Você nos explicou essa árvore no seu funcionamento interno, coisas que só grandes pessoas, grandes mentes, grandes mestres podem observar e explicar da forma que você explicou para a gente. A gente começou esse podcast com uma ideia outra de mapear teatros de grupo e tudo mais, e você veio com uma proposta de explicar por que o teatro de grupo existe. Isso talvez seja uma das poucas aulas que eu tive em 20 e tantos anos de teatro que realmente me explicou alguma coisa com o significado que eu espero que o teatro tenha para todo mundo, como tem para mim. Então, eu queria agradecer muito você por este momento, viu? Eba. Ai. Bom, então vamos terminar com Belchior? Nós três. Liga o microfone, Maria. Será que eu sei a música? Vamos terminar juntos, então, os três. Olha, assim, olha, não quero regra nem nada, tudo tá como o diabo gosta, tá. Conhecem essa? Não, mas canta, a gente vai. Não quero regra nem nada, atar minhas mãos, o que transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. E a única forma que deve ser norma é nenhuma regra ter, é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. É isso aí. A gente precisa redescobrir a música brasileira, que é maravilhosa. Foi uma alegria. Eu estou suando bastante. Nós também. Todos os poros possíveis e imagináveis, mas contem comigo quando precisarem. A gente precisa estar mais próximo e também tentar realmente isso, né? Documentar memórias sempre a partir de pontos de vista diferenciados. É isso que é importante. Certo? Obrigada, querido. Obrigada. Não fica obrigado. Não, porque a gente... Vamos fazer o seguinte, a gente pode manter uma relação sem obrigação nenhuma. Sem obrigação nenhuma. Viva o encontro. Viva. É isso aí, viva nós. Viva. Beijão, gente. Beijo. Beijo, querido. Demais. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.